Elivaldo Barbosa, bom dia. Olá, Tiago, bom dia a você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa, a tramitação da Lei de Diretrizes Orçamentárias na Assembleia Legislativa, já tem uma reunião prevista. Ganha corpo hoje, Tiago, numa audiência pública na Comissão de Finanças, que tem como presidente o deputado Severo Lálio, ele também que é o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a base para a elaboração do Orçamento Geral do Estado, que é no segundo semestre, válido para o exercício de 2018. E hoje será uma audiência pública com presenças de representantes do Governo do Estado, do Poder Executivo, como Secretaria do Planejamento, de Fazenda, Administração, como também representantes do Ministério Público, do Judiciário, do Tribunal de Contas do Estado, enfim, de todas as partes diretamente envolvidas e interessadas no orçamento do Estado a partir da elaboração da LDO. Eu conversei com o deputado Severo Lálio, que ele fala um pouco da expectativa desse primeiro importante encontro na tramitação da matéria na Assembleia Legislativa. Para que nós possamos ampliar essa discussão. O secretário irá apresentar a proposta do governo, nós iremos escutar, os deputados terão direito à palavra, os secretários, os demais secretários também estarão presentes, porque a LDO discute e aponta os caminhos para que no final do ano nós possamos votar a lei orçamentária anual. A LOA, que vai ter o limitador da emenda constitucional, que vai ter que respeitar os critérios estabelecidos pela emenda constitucional. Esse é apenas o passo inicial dessa discussão, Elivaldo. Pois é, Tiago, a lei LDO ela não tem muita modificação em relação ao que foi aprovado no ano passado. É praticamente os mesmos princípios, a mesma orientação. Agora, é claro que a realidade econômica é um pouco mais diferente, a crise é profunda, então algumas adequações deverão ser feitas, mas ela deverá ser aprovada sem muita dificuldade. A movimentação na Assembleia também em torno da sabatina de um novo gestor da AGESPISA. Exatamente. Emanuel Veloso Bonfim será sabatinado hoje na sessão de 11 horas na Assembleia e também, segundo as previsões lá dos próprios líderes da bancada governista, será uma conversa com os parlamentares e o nome dele será ratificado também na Assembleia Legislativa no plenário da Casa. Agora, Tiago, será uma sabatina diferente porque provavelmente o Emanuel Bonfim será o último presidente da AGESPISA, pelo menos nas contas do governo, ele deve exatamente cumprir esse papel. Ou seja, se encaminha nesse sentido. Ou seja, exatamente, o discurso dele vai ser exatamente neste sentido, ou seja, preparar a estatal para uma transição para o Instituto das Águas e também para ver o que ainda vai restar de ação da AGESPISA enquanto estatal no interior do Estado. Vai tratar também da subconcessão em andamento aqui na capital piauiense, na AGESPISA, e principalmente na relação da nova direção da Casa com os servidores. Aí é exatamente o ponto mais importante, que deverá ter um desfecho mais delicado, que deverá ser desenvolvido a partir de agora, quando Emanuel Bonfim assinar, de fato, de direito, a sua condição de presidente da AGESPISA. Por quê? Porque são aproximadamente 1.300 servidores em todo o Estado. Só na capital são 700. Desses 700, 500 já estão aí perto da aposentadoria. A expectativa do governo é dar o aval para a AGESPISA iniciar um plano de aposentadoria estimulada. Com que recurso do Tesouro? O Estado já está praticamente aí com dificuldades, quase quebrado. Não, mas é com o recurso da subconcessão, ou seja, do aporte de recursos previstos no contrato com a empresa que está explorando já os serviços aqui em Teresina, a AEGEA. Esse recurso no caixa do governo, parte dele será usado exatamente para estimular a aposentadoria antecipada dos servidores. A expectativa da direção é não provocar nenhum transtorno maior do que já está provocando para os servidores que estão aí resistindo à extinção, ao fim da AGESPISA. Mas esse é o caminho mais provável que está de forma sustentável seguindo na administração pública estadual. Elivaldo, e a participação do governador Wellington Dias no Fórum de Governadores lá em Brasília? O que se pode extrair? Foi choradeira do começo ao fim, no Nordeste e no Brasil. Por quê? Os governadores estão mesmo com a corda no pescoço. Os estados estão no limite do suportável em relação às finanças. Estão aí perto do desespero da situação financeira e buscando, de toda forma, alternativas. Junto à União, é pouco provável que consiga qualquer tipo de aval para a liberação de empréstimos, de financiamentos. Fala-se, inclusive, na possibilidade de recorrer até o Supremo Tribunal Federal. Mas o governador Wellington Dias, que participou
dos dois fóruns, comentou até mesmo conversas que manteve com a presidência da Câmara Federal e com a Caixa Econômica Federal para tratar exatamente de aportes de recursos via empréstimos para o estado do Piauí. O Fórum dos Governadores vai direcionar ao Supremo uma posição pedindo que não se tenha a apreciação nessa matéria da convalidação do ICMS, que significaria tirar os incentivos que foram dados a empresas, a indústrias, a empreendedores, a investidores, por exemplo, em energias eólica, solar ou em investimentos diversos que geram emprego e renda no Piauí e no Brasil. Ou seja, acabar isso significaria desemprego. O que se deseja? A aprovação da convalidação, ou seja, da legalização, para não ter qualquer dúvida legal daquilo que diz respeito aos incentivos já aprovados em todos os estados. A condição de se fazer ao mesmo tempo a implantação do IVA, o imposto de valor agregado, que é bom para todos os empreendedores, porque acaba com tritributação, ela simplifica o sistema tributário brasileiro. A coisa está realmente delicada, Elivaldo. Todas as matérias discutidas estão relacionadas à parte financeira. O governador foi bem claro aí quando ele disse sobre essa convalidação, que é exatamente essa situação fiscal do Estado, os incentivos fiscais, que se for mantido como está essa regra, é por isso que pode recorrer até o Supremo, o Estado pode não ser mais atraente para empresas, grandes grupos que se instalam aqui no Piauí. E também essa situação dos precatórios, existe aí uma possibilidade real do Estado ter complicações também do alargamento do prazo do pagamento da dívida junto ao BNDES e, claro, novos financiamentos. Se há possibilidade de endividamento, então o governo vai explorar até o limite para reforçar o caixa, para garantir não só, principalmente a parte de obras que estão aí pelo caminho, mas até mesmo o FPE e os recursos passados para custeio ficar exclusivamente em arrecadação própria para esse fim, para o custeio sob pena de sabores aí à vista e no curtíssimo prazo. Elivaldo, queria que você comentasse, destaque inclusive aqui no cidadeverde.com, que o ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato do Supremo Tribunal Federal, autorizou o interrogatório de Michel Temer no inquérito em que o presidente é investigado com base nas delações premiadas dos donos da empresa JBS. Quando ele acatou a ação penal, lógico, agora é o procedimento de investigação, né? E esse aí foi o grande fato ontem no meio jurídico, envolvendo o Supremo Tribunal Federal, foi essa autorização para o interrogatório. Será feito por escrito e, claro, com todo o acompanhamento jurídico e a proteção, enfim, o rito que segue no caso da principal autoridade pública do país, o presidente da República. A defesa do presidente também poderá responder por escrito. Vamos à última, Elivaldo. Olha, uma notícia muito boa para os municípios, aconteceu ontem já no final da noite, já perto da madrugada. Ontem à noite, foi terça-feira, foi dia de sessão do Congresso Nacional, que reúne as duas casas, Senado e Câmara. E ontem tratou do veto do presidente Michel Temer, uma matéria já aprovada que diz respeito aos recursos do ISS, que é um tributo municipal. Imposto sobre Serviço. Exatamente. Por esse veto caiu, como pressionava bastante os prefeitos de todo o país, inclusive na marcha dos prefeitos ocorrida agora em maio, lá em Brasília. E isso aí possibilitou o quê? Uma injeção de recursos da ordem de 6 bilhões de reais em todo o país para dividir com os municípios de acordo com a arrecadação de cada um. Ou seja, a empresa que prestar serviço no município, o tributo tem que ficar no município e não na sede da empresa. Esse é um veto do presidente Michel Temer, que caiu ontem, até o presidente, inclusive o Planalto, liberou a sua base, por várias razões, pela pressão dos prefeitos e também pela própria fragilidade do governo nesse momento delicado da crise política e também de reformas que estão tramitando e que precisam, sim, de uma fidelidade da sua base política nas duas casas. Então, esse veto caiu, comemoram os municípios, inclusive eu recebi essa informação ontem à noite, o presidente da PPM, Gil Carlos, comemorando bastante esse alívio que poderá acontecer nas contas das prefeituras do país inteiro, especialmente aqui do estado do Piauí. Elivaldo Barbosa, muito obrigado pelas informações. Um bom dia para você, bom trabalho. Um abraço, até mais tarde no Jornal do Piauí. Tiago.